corintiano teria esperado o tempo necessário. A coisa só aumentaria, só seria mais épico. Imagine uma comemoração adiada 23 anos, passou de uma geração a outra, né? O Corinthians precisava ser campeão, cara. Eu diria que se alguém encomendasse um roteiro para um cineasta e falasse, aí o cara vinha com o roteiro, falava assim, a história é a seguinte, o time vai ser campeão depois de 22 anos, com uma falta cobrada para a área, alguém chuta no travessão, ela volta, alguém vai cabecear, o zagueiro tira em cima da linha e só aí vai sair o gol. Esse roteiro seria devolvido e acho que iam falar para o cara, você tá louco, ninguém vai acreditar num roteiro desse. É muito exagero, mas o fato é que o destino escreveu um roteiro desse jeitinho. E o Corinthians acabou sendo campeão da maneira mais sofrida possível, né? Ficava naquela ansiedade de buscar essa conquista, né, que era quebrar esse enigma, né, de campeonato, e acabava não chegando. A gente acabava não chegando. E era difícil a gente explicar por que não chegava. A gente ia muito bem até certo ponto e depois acabava tomando 2, 3 tropeços e não conseguia uma recuperação saudável. Era muito difícil. Não era assim um time que a gente entrou e falou assim, pô, esse é um time para ser campeão, né? Porque assim, você tinha aquela experiência do Corinthians, em vários anos ele entrava como um time muito bom e quando chegava na reta final ele perdia, né? Existia sempre a desconfiança, né? Será que esse ano dá? Porque depois de 74, cara, parece que ficou mais longe o título. Vinha aquela coisa dos meses anteriores lá no Maracanã, né? Que aí você botava fé naquilo, você pensava assim, bom, é um time que vai brigar até o fim, né? Começamos o ano de 77 com muita alegria, porque nós viemos praticamente de uma classificação de um brasileiro, aonde nós fomos para a final contra o Internacional. Aí já veio uma programação bem melhor, o time se fortalecendo, né? E aquilo que nos deu uma esperança de um time ser mais forte, né? E competitivo. Mas nós não tínhamos a dimensão que viesse esse resultado ser tão rápido, né? O título de 77 é o maior título da história do futebol, na minha opinião. O corintiano foi como conquistar uma Copa do Mundo. Então, foi a maior festa da história do futebol em todos os tempos. E foi uma epopeia mitológica que durou 22 anos e 8 meses. Então, quanto mais o Corinthians perdia, mais o corintiano se inflamava para acreditar que no ano que viria, o Corinthians ia ser campeão. Certo? Imagina isso aí durar 22 anos, 22 vezes essa esperança. Então, cresceu de uma forma que, na minha opinião, se tornou um título mitológico e o maior de todos os tempos. O campeonato foi muito longo, né? Você imaginava um campeonato que começou em fevereiro, vai acabar em outubro. 8 meses. Eu diria para você que dos jogos do Corinthians eu devo ter assistido uns 65% no estádio daquele campeonato, né? E era uma experiência completamente diferente, né? Aí a experiência, eu era um corintiano de radinho, de pilha, né? Ouvindo Fiore Giliotti e
toda aquela narrativa pelo rádio, que era uma coisa meio romântica, né, quando você compara com hoje, né? E muito mais rádio do que TV, né? Porque alguns jogos passavam ao vivo, mas boa parte deles não. E aí você tinha o rádio para tomar conhecimento online daquilo que estava acontecendo. Primeiro que o Duque fez uma campanha boa, nos levou praticamente a uma decisão, né, do brasileiro. Agora, havia dentro do plantel alguns jogadores, como sempre, né, insatisfeitos. O Duque era o remanescente de 76, né? Da campanha do vice-campeonato brasileiro. E era considerado um técnico mais folclórico do que tudo. Embora fosse um técnico de qualidade, era também o técnico que levou o Corinthians a outra semifinal em 72, de brasileiro. Mas era visto mais como um técnico folclórico, que gostava de fazer trabalhos meio místico. E juntou principalmente a sombra do Oswaldo Brandão. Porque quando o Brandão cai na seleção brasileira e se torna disponível, fica muito difícil para o Duque segurar o rojão. A gente oscilou muito. Né? A gente vinha já de mais uma decepção, que a gente acabou não chegando no brasileiro, e aí novamente o Paulista pela frente, né? Algumas formações, e com a chegada do Brandão aí mudou. O Brandão era mais que um técnico, e claro que entendia muito de futebol pela experiência dele, havia sido jogador, foi campeão técnico, campeão com o Palmeiras já em 47, tinha acabado de encerrar a carreira por causa de problemas no joelho, problemas físicos, né? Mas mais que um técnico, ele era também um psicólogo. Acho que muito parecido com o Filipão. Nos tempos mais recentes, o Filipão que ele faz na Copa de 2002, que ele fecha a família Filipão, o Brandão fez uma espécie de família Brandão. O Brandão era um cara muito calejado, né? Então ele trouxe a experiência, a bagagem, né? E tentar passar para os jogadores que era possível o Corinthians ser campeão também. Porque além do conhecimento dele, ele sabia como conduzir uma equipe como a nossa a uma conquista. E isso aconteceu naturalmente, né? O time ainda estava em reestruturação, foi quando chegou o Palinha chega em março, então o time vai ganhando corpo. O Palinha era o camisa 10, né? E ele era muito inteligente, o Palinha. O Palinha ele gostava também de fazer na casa dele algumas reuniões, né? Que é para unir o grupo, fechar o grupo. De 100%, eu ponho 70% nas costas do Palinha. E teve uma influência grande, né? Fez até um gol de nariz, famoso gol de nariz, né? Contra a Ponte Preta. Quem era fã mesmo, e ele jogou um grande campeonato, pena que ele não pôde jogar a final, foi o Palinha, né? O Palinha, para mim, era o grande craque do time do Corinthians, né? O Palinha tinha um toque refinado, né? Ele era meio diferente. Ele tinha um toque mais refinado, essa é a definição que eu te falo do Palinha. O Geraldão era um matador, pô. A gente sabia que de um jeito ou de outro, a bola chegando no Geraldão, a possibilidade de acontecer o gol era muito grande. Era muito grande. As pessoas se emocionam com a história do Geraldão. O Geraldão era um ex-boia fria que ouvia os jogos do Corinthians no radinho de pilha, pendurado ali no pé de cana, junto com o avô. E a camisa com que o Geraldão foi campeão naquele dia foi dada para o avô dele, e o avô foi enterrado com aquela camisa. Outros jogadores também fizeram parte que foram importantes. O Edu, sem dúvida, ele trouxe algumas informações, alguma experiência para a gente. Né? Enfraqueceu também um pouco o adversário, porque ele veio fortalecer o nosso grupo. Mas ele veio bem, ele que começou a grande arrancada que o Corinthians teve, foi através do Edu, do Givanildo, mais um ou outro jogador que também tinham saído na época, depois não foram até o fim, mas eles foram de suma importância para nós.
O Edu pela bagagem dele. E, por coincidência contratual, o contrato do empréstimo do Edu acabava justamente às vésperas das finais com a Ponte Preta. E o Matheus, por uma questão de economia, olhou para o elenco e percebeu que o Romeu segurava. De fato, segurou até o fim, né? O Edu teve participação importante na medida do que pôde. É dele um dos primeiros gols do time no campeonato, o primeiro de todos de pênalti contra a Portuguesa Santista, lá no começo da campanha. Mas no frigir dos ovos, o Edu acabou representando bem menos do que a história dele no futebol sugeriria para um título desse peso, né? E o Matheus, claro que pensou antes de tudo no dinheiro, nesse caso, né? Foi uma economia ali de última hora, uma tentativa de ser campeão sem o Edu que acabou dando certo. O Vicente Matheus economizava tudo o que podia sempre, em todos os casos, né? Ele era muito econômico, principalmente com o dinheiro do Corinthians. Dizem até que ele era mais pão duro com o dinheiro do Corinthians do que com o dinheiro dele próprio. O Matheus era vamos dizer assim, o grande torcedor do Corinthians. Ele não era o presidente. Perdemos para o Guarani e eu vejo que esse jogo é o jogo X da campanha. Esse tropeço que teve, ninguém imaginava. Mas ficou mudo totalmente, se eu não me engano, foi no próprio Pacaembu o jogo, e aonde a gente viu a tristeza que bateu no torcedor, e já praticamente largando, achando que tudo tinha perdido. Por isso que o seu Vicente Matheus entrou chutando porta, cadeira e tudo. Aí ele pediu para que ele se acalmasse lá fora, aí depois retornasse, porque lá era local de trabalho, não era para o torcedor entrar naquele momento. A derrota às vezes é fundamental, então a gente tem que colocar como um fator decisivo no título do Corinthians. Tanto o torcedor achou que a fila ia continuar, que o público nos jogos seguintes é muito baixo. Eu acho que o jogo contra a Portuguesa no Morumbi é de 12 mil pessoas. Isso não é público do Corinthians, ainda mais naquele campeonato que o Corinthians chegou a ter média perto de 50 mil, média. Não, eu acho que o Brandão nesse ponto ele foi muito importante, né? Ele isolou opiniões externas, né? Ele pegou o Teixeira, ele pegou o Benê Ramos, que trazia informações, João Avelino, e falou, vamos conversar com esses caras, pô, nós temos 3 jogos depois daquela derrota. Temos mais 3 jogos, a gente só chega ao final, ao título, se a gente fizer esses 3 jogos como tem que ser feito. Foi um baque. Aquela derrota para o Guarani foi um baque, seguido de muita desconfiança no jogo contra a Portuguesa, 1-0, gol do Geraldão, jogo difícil. A Portuguesa também com alguma chance ainda no campeonato, não estava morta, né? O jogo em Ribeirão, fora de casa, não dá para avaliar, porque é fora de casa, numa época mais torcida do Botafogo de Ribeirão Preto, com certeza ali, embora o Corinthians também invadisse outros estádios, mas esse jogo fora não dá para avaliar tanto em termos de público. Aí a euforia volta contra o São Paulo, né? Que é a cartada, vamos lá, público de mais de 100 mil. Não são muito comuns, pelo menos na época ainda não eram comuns os públicos de 100 mil contra o São Paulo, sempre foi um clássico mais morno que contra o Palmeiras e o Santos, né? O Santos tinha uma torcida presente, em alguns momentos equilibrava no Morumbi com o Corinthians, uma torcida jovem, geração Pelé. O palmeirense também sempre foi mais ir ao estádio. Jogos com o São Paulo nem sempre davam esse público. E ali deu um público de mais de 100 mil, predominantemente corintiano, né? A torcida estava dando um recado ali de um último voto de confiança, vamos lá. E aí o time respondeu jogando bem, ganhando bem aquele jogo. O torcedor corintiano, ele acredita em tudo, ele está em todos os momentos, né? É lógico, você vai disputar um jogo contra o São Paulo, onde ele leva vantagem por um empate, então você tem que se entregar, tem que se doar e buscar esse resultado, e isso acabou acontecendo. Esse número de torcedor que foi acreditando que ele do lado de fora estaria trazendo essa energia para nós, para nos empurrarmos e nós irmos para cima do São Paulo e conseguir o resultado, e foi isso que acabou acontecendo.
Foi um jogo natural, foi normal. A gente sabia, se falou bastante da equipe do São Paulo e a gente entrou concentrado. O Vladimir ainda fala, a gente sempre entra contra esses os 3 últimos jogos foram os jogos que o time entrou com sangue nos olhos. O Vladimir costuma falar isso. E foi uma realidade. A gente sabia que ali era o caminho para chegar. Se tropeçasse, a coisa complicava. Então, as forças foram redobladas para isso. A grande virtude nossa foi do grande Geraldão aparecer de novo como o carrasco de São Paulo. Em 77 se falava muito dos tecnocratas. Os tecnocratas eram os defensores de estudos, até acadêmicos, como solução para tudo na vida. Para a política, para a economia. Então os tecnocratas dominavam a economia. Os tecnocratas dominavam a política. Eles diziam que fora da luz do saber e dos números e das técnicas e dos estudos não havia vida. E os tecnocratas na época escolheram a Ponte Preta como favorita. Ainda até hoje a gente fala que tecnicamente a Ponte Preta tinha jogadores melhores em algumas posições. Isso a gente reconhecia, não tinha por onde não reconhecer. Era um time bastante equilibrado, né? Tinha um poder defensivo bom e um ataque que fazia muitos gols. Primeiro, de respeito da Ponte. Segundo, do reconhecimento que o time da Ponte era superior ao nosso, sim. Eram jogadores com mais experiência, muito mais entrosado. E o Corinthians estava formando, ele começou praticamente em 76 a sua formação, porque o Corinthians tinha muito o hábito de ter um número muito expressivo de jogadores, mas pouca qualidade. De 76 para cá, praticamente, o Corinthians mudou a sua forma de trabalhar e dentro dessa forma diferente, nós vimos mais qualidade e essas coisas todas. Mas é aquilo lá, você está dentro de campo, é uma competição. E a competição, você tem que acreditar naquilo que você está fazendo e acaba surpreendendo praticamente o time da Ponte. Agora, o time da Ponte, nós jogamos, se eu não me engano, 5 vezes e perdemos as 5. Então, por aí você vê a qualidade técnica que tinha esse time da Ponte. Só que para a final a conversa foi diferente. Mas o peso, a sensação que eu fui para o campo, da final do N aqui, era do já ganhou mesmo, que não tinha como não ganhar aquele título. Não tinha, era um jogo para fazer história mesmo. Aquele ia ser o dia. O primeiro jogo foi o jogo mais fechado dos 3. O terceiro também é um jogo bastante fechado, mas o primeiro é o jogo do medo. O jogo do medo de pate a pate. Né? Os dois times procuram não se abrir muito, até porque tinha outras partidas. A própria Ponte, para quem era assim, tão superior tecnicamente como se falava, ela jogou muito pouco. E também serviu um jogo como um jogo de estudo do Brandão para fechar o corredor do lateral Vanderlei, do Odilei. O Odilei da Ponte Preta era um problema, ele até nem joga a terceira partida, porque estava suspenso. Mas naquela primeira partida, o Brandão já começa a testar possibilidades de fechar o avanço do Odilei. O próprio Basílio fala que jogou de lateral direito, né? Passou a jogar aquelas finais, ajudando o Zé Maria, meio a conter ali as descidas do Odilei. Então foi um jogo de estudo, de muito estudo tático, onde o gol sai num lance de contra-ataque do Corinthians. O Palinha pega todo um corredor, um lance também de muita sorte dele. E depois de 22 anos, afinal a sorte sorri para o Corinthians, que ele chuta a bola no corpo do Carlos, o Carlos rebate e ela pega em cheio no rosto dele e entra. Eu acho que foi um jogo que nós entramos
bem concentrado para aquela partida. Eu acho que foi um jogo bem disputado, né? Teve aquele lance do Palhinha que foi um lance fatal, né? Ali praticamente, aquele gol de rosto que ele fez, marcou aquele jogo, da importância do jogo. A gente soube segurar o resultado, a Ponte Preta teve também oportunidades. Saímos do estádio com a confiança que seríamos campeões, né? Porque, pelo que eu me lembro daquele jogo, o Corinthians não foi ameaçado, assim. Ele ganhou de 1-0, mas foi um jogo razoavelmente seguro, né? Então a gente saiu com a certeza de que aquilo iria se repetir, porque o outro jogo, na verdade, não seriam 3 jogos. Se o Corinthians ganhasse domingo, o campeonato acabaria ali. Então o próximo jogo seria uma continuação daquele. E como foi uma vitória assim, que eu me lembro que foi uma vitória segura, que realmente o Corinthians mereceu ganhar, saímos com a convicção de que íamos ser campeões mesmo. Depois do primeiro jogo, o Brandão achou que a Ponte Preta tinha um poder ofensivo que complicava pelo setor esquerdo. Foi onde ele usou o Basílio e o Vaguinho para uma substituição, até para auxiliar a defesa. Eu já era sabedor que eu iria jogar praticamente com uma função diferente. Eu não iria fazer as funções de meio de campo. Eu seria praticamente um lateral e ponta ao mesmo tempo. Eu tinha que marcar o Odirley pelo setor direito do Corinthians, setor esquerdo da Ponte, e do lado esquerdo, lado direito da Ponte, o Adãozinho faria essa função. Se nós matarmos essa jogada, acho que foi o Teixeira ou o Avelino que falou para o Brandão, se matar essa jogada foi onde quase deu uma confusão. Porque o Vaguinho era um dos melhores jogadores, era um dos melhores pontas do campeonato. Como é que se mexe no Vaguinho para quebrar uma situação ou fazer uma nova função dentro do time? E o Brandão foi aí também corajoso, porque ele falou com o Vaguinho que ia aproveitar o Basílio ali, pelo menos por um período, para ver se dava certo. O Vaguinho se rebelou, quase deixou a concentração. Olha, eu quero ver na hora que passar desse jogo, na hora que o Vaguinho voltar. Se o homem der continuidade a isso daí, vai dar problemas. Ele falou, o problema é meu, resolvo eu. Aí o Vaguinho fica inconformado, ele fala, pô, tô amassando barro aqui há tanto tempo e na hora do título eu não vou aparecer na foto. Os jogadores davam muita importância para isso antigamente, eram só 11 que apareciam na foto. Aí no fim o Brandão ainda fala pro Vaguinho, aí o Vaguinho fala, não, eu quero ficar, eu fico no banco, mas eu quero ficar com a camisa 7. Aí o Brandão fala, tá bom, e na hora dá para ele a camisa reserva, acho que 16. Aí fala, mas a gente não combinou que era 7? Aí o Brandão fala, não, a federação não deixa, agora já está na hora de entrar, vamos lá. E aí o Vaguinho fica com a cara emburrada no banco e o Brandão aí fala, ó, Vago, hoje é você que é o técnico, eu não vou abrir a boca. E com poucos minutos de jogo, o Palhinha sai machucado. O Vaguinho entra e faz o gol. O segundo jogo de 77 ele foi feito para festa. Aí voltou aquele espírito da final de 74, aquela certeza, Morumbi lotado, e dessa vez só de corintiano mesmo, meia dúzia ali, um pequeno número de torcedores da Ponte. O segundo eu não fui por acaso. E depois eu fiquei me cobrando, falei, pô, se eu tivesse sido campeão. Mas você sabe que aquele jogo é o recorde de público no Morumbi até hoje, né? 138 mil pessoas, né? O Rei foi muito mais feliz que nós, mas o time também jogou bem, não merecia talvez aquele resultado.
time deu algumas vaciladas e a Ponte acabou fazendo 2 gols. Que pra gente acabou sendo um resultado também normal, né? Porque nós sabíamos que tinha mais um jogo, não acabava ali. Foi assim uma grande ducha d'água fria, né? Porque ali se mostrou que a Ponte era forte, né? Ali mostrou o Dicá fazendo aquele gol de falta e o gol e a virada lá com o gol do Rui Rei, né? Ali foi realmente, ali foi duro, ali foi uma frustração muito grande porque reapareceu o medo de perder. Falei, putz, será que de novo a casa vai cair, né? Mas nada perdido, muito pelo contrário. Sabíamos que nós tínhamos que ir para uma guerra. E na guerra você tem que fazer o quê? Você tem que matar para não morrer. Eu tinha ciência de que o time estava preparado. O Brandão ainda falou, pô, olha, tinha que acontecer. Tanto que a gente voltou para a concentração. A gente perdeu porque era para acontecer, não era para a gente ganhar aquele jogo. Né? Teve aquele incidente com o balão no começo, teve um monte de coisa. Então o Brandão colocou tudo isso na cabeça da gente. Logo depois que terminou o jogo, voltamos para a concentração e falou, agora acabou, não tem mais interferência negativa nenhuma para perturbar vocês. Então agora é matar ou morrer, é vencer ou perder, ou entregar de bandeja para o adversário. Eu acho que foi uma dádiva que deu para ele, olha, vamos isolar o pessoal, pelo menos para não dar mais uma sensação de que perdeu, não vai ganhar mais. A gente isola, volta naturalmente, eu acho que foi por aí, não sei o que ele pensou, a gente deduz que foi isso. O clima já estava diferente da segunda-feira. Logo depois da derrota para a Ponte Preta. No domingo, na segunda, ainda se falou alguma coisa daquele jogo. E na terça já começa a expectativa da final, que em princípio ia ser 4, depois passou para 5ª. Né? E aí a cidade não pensava em outra coisa. Nas escolas, nas fábricas. Se apresentamos na segunda-feira treinamos, foi aí que eu senti o tipo de uma contratura, o Zé Maria também. Mas nem por isso deixou a gente de fora. Foi tratamento intensivo, todo dia, mas era assim, a gente concentrava com 2, se tivesse necessidade, 3 dias que antecediam os jogos, para você ter aquele confronto. É mais ou menos aquela concentração que o atleta tem que ter. Não se sabia se ia ter transmissão direta pela TV, até o público é mais baixo, né? Coisa de 80 mil pessoas, 86 mil pessoas, justamente porque muita gente contava com a transmissão pela TV, mas essa transmissão só era anunciada no fim do Jornal Nacional. Quando o Cid Moreira fala, a Globo transmite direto do Morumbi, Corinthians e Ponte Preta. Mas só falava na hora, para não roubar público. A gente estava tão ressabiado, como dizia meu pai, estava tão ressabiado dos acontecimentos que acho que muita gente ficou com medo, mas eu não temia não, eu tinha certeza que ia ser campeão. Sem perna, sem braço, sem cabeça, eu não sei se o juiz iria deixar, mas eu, se pudesse entrar, iria entrar. E vou te avisar, que na véspera do jogo, eu e o Zé Maria fazendo tratamento, eu falei pro Zé, nem na foto a gente vai sair, porque a gente iria ter que fazer teste, e o teste a gente sabe que é sempre muito forte. Muito forte. Então, de repente, é capaz da gente nem na foto sair. E roemos o osso até agora, tudo. Ele falou, vamos esperar até amanhã. Aí, pela manhã, quando o Brandão chegou lá e foi comunicando para nós que ele teve uma mensagem, um intuito de que nós iríamos ganhar de 1-0 e você, Neguinho, que era eu, iria fazer o gol. Tudo isso foi uma projeção que ele teve, mas o mais importante foi quando ele falou, vocês não vão fazer o teste. Eu olhei para o Zé com a cara de felicidade, né? Aí falamos, pelo menos para ele tá dando essa notícia, é sinal, primeiro, que vamos sair como titular, e segundo, que por nada vamos sentir pela confiança que a gente tinha nele. Curiosamente, o time que entrou para a história do Corinthians só jogou uma vez junto. Aqueles 11 jogadores só jogaram juntos aquela noite.
Não tinham jogado juntos antes e não tinham jogado juntos depois. Tobias, Zé Maria, Moisés, Ademir e Vladimir, Russo, Basílio e Luciano, Vaguinho, Geraldão e Romeu. O Ademir jogava no lugar do Zé Eduardo, que justamente tomou o amarelo no lance da falta que origina um dos gols da Ponte na cobrança do Dicá no jogo do domingo. O Palinha também não se recuperou da tal da contusão, entra no lugar dele o Luciano, que era mais volante do que meia. Não, foi um jogo tranquilo. Da forma que o time entrou, a concentração que o time entrou, ele manteve a concentração até o final do jogo. O primeiro tempo, a gente ali, não saiu, gol, bola na trave, Luciano chutando, sei lá, foram um monte de lances, o Carlos fazendo defesas excepcionais, o Tobias muito pouco acionado, um ou outro lance. Eu me lembro que a Ponte não ameaçou o Corinthians. Eu me lembro assim, eu me lembro de, é claro, deve ter tido um ou outro lance assim, mas aquilo formou uma convicção de que o Corinthians de uma forma ou de outra ele ia ganhar aquela noite, entendeu? E foi os 90 minutos cantando como é hoje a torcida do Corinthians. Só mudam os torcedores que vão passando, mas a empolgação é sempre a mesma. Deu para perceber que o final podia ser feliz pela maneira como o time se impôs em campo. A Ponte Preta não ataca, o Corinthians incessantemente atacando, tem uma bola na trave com o Luciano, num chute de longe, tem uma bicicleta do Geraldão que se aquela bola entra o Morumbi cai. Não é? Já pensou ser campeão 22 anos depois com um gol de bicicleta, uma meia bicicleta, uma bela bicicleta do jogador mais querido. E aquele primeiro tempo já dava toda a pinta de que o Corinthians ia cadenciar o jogo, né? Só o Corinthians atacou, e isso se torna ainda mais patente logo antes dos 15 minutos, quando o Rui Rei é expulso, a famosa expulsão do Rui Rei. Acho que se falou muito dessa expulsão, porque na época era uma coisa do outro mundo, um jogador ser expulso numa final. Depois também com as outras finais, a gente viu decisões, inclusive, em que o Corinthians acabou com 3 expulsos contra o Palmeiras em 93, mas na época, como era muita rara a tal da expulsão, falaram que o Corinthians ganhou porque o Rui Rei foi expulso. De fato, o Rui Rei era um atacante perigoso, tinha feito um gol no primeiro jogo, mas não era todo o time da Ponte Preta. O nosso descanso foi até mais rápido. O Brandão falou pouco, falou, vamos voltar logo, entendeu? Alguma coisa nesse sentido, para não perder o ritmo, não perder aquele aquecimento que tinha. Segundo tempo, a Ponte não ataca. Você pode pegar o tape daquele jogo, o Tobias se pega a bola recuada. Tem uma gravação famosa do Cláudio Karsug fazendo, ele dava os números da Jovem Pan, já uma novidade para a época, né? Hoje se fala muito de número do jogo. Todos os números são francamente favoráveis ao Corinthians, chutes a gol. No segundo tempo o time chuta menos a gol, mas continua ciscando a área da Ponte. Sempre o Corinthians ciscando a área da Ponte e a Ponte pouco passando no meio do campo. Bolas estouradas e bolas que vão parar ali na defesa. Essa se formou uma convicção, uma tensão, né, uma expectativa muito grande, mas assim, a certeza de que agora, de uma maneira ou de outra, nós vamos ganhar. É lógico que você, sabendo que você tem alguns minutos para decidir uma batalha, a adrenalina sobe, pô. Não tem por onde. Eu me lembro uma hora que o Brandão pegou, o Romeu caiu, ele quase entra em campo para jogar o Romeu para jogar bola. Ei, vai para lá, sai daí, não é hora de massagista, é hora de vocês jogarem. E aí até que aos 36 minutos e 48 segundos do segundo tempo, o Corinthians é compensado na sua insistência. Não sai jamais da memória, não é só minha. Acho que de toda a nação corintiana, até dos adversários. Foi um lance que a gente estava mais ou menos acostumado a fazer nos contra-ataques, né? Que foi uma saída que a gente teve pelo lado direito. Eu tive a oportunidade de fazer o cruzamento.
acabou batendo na mão do lateral da Ponte. E ali, quando saía aquelas faltas na linha quase para o fundo do campo, era cruzamento, não vinha por onde, porque tinha barreira e você fazia o cruzamento. O Zé Maria bateu essa falta, eu resvalei de cabeça, tirou a defesa da Ponte da jogada, essa bola o Vaguinho correu por detrás do zagueiro, chutou, essa bola pegou no travessão, voltou, o Vladimir estava próximo, cabeceou, essa bola bateu na cabeça do Oscar, veio para mim, e aí quando ela veio para mim, por isso que eu estou aqui falando com você. O Vladimir teve a oportunidade de cabeça fazer o gol, até eu brinco com ele de vez em quando, você fechou o olho para cabecear, porque aquela bola não é possível, ele falou, não, eu quis colocar, era melhor. Acabou batendo no zagueiro da Ponte Preta. E sobra para o Basílio, né, que teve uma visão espetacular, porque ele bateu de meio, bate pronto, a bola saindo do goleiro. Porque se ele pega de firme na bola, bateria alguém. Tinha uns 6, 7 jogadores ali no meio, na frente do gol. Ele bateu nele de 3 dedos, né? Tirando do Carlos, que era um excelente goleiro. Tudo consciente. Eu tinha essa facilidade de pegar de bate-pronto na bola. Eu aprendi muito cedo com um homem chamado Ipojucan, que foi meu treinador na Portuguesa de Esportes. Ele falou que eu tinha o biotipo de magrinho, alto, espicadinho, tudo. Ele me ensinou diversas formas de você pegar uma bola de bate-pronto. Com o corpo para trás, com o corpo do lado, todas as formas de você pegar. Pro pedaço, Zé Maria, conclusão na boca do gol, tentou, Basílio de cabeça, tentou, Basílio. Foi uma coisa assim de suprema felicidade, entendeu? Aquela coisa do o mundo é meu. Eu quase morri quando o Basílio fez o gol, porque escureceu minhas vistas e eu não sei quantos segundos eu fiquei sem enxergar, mas eu fiquei sem enxergar, parecia que passou meia hora e não voltava. Começou a me dar desespero, mas logicamente foi coisa de segundos, né? Eu me vi mais uma vez escolhido. Quando essa bola vinha vindo, eu falei, vou fazer o gol. Eu já bati, já fui pra galera, entendeu? Tem a história de um locutor alagoano que até se enganou na hora do gol do Basílio, ele gritava gol do Brasil, em vez de gol do Corinthians, né? E aí ele dá uma retificada. É o gol que o Brasil inteiro está comemorando, porque havia corintiano também já em tudo que era lugar. E aí a gente se dividiu em duas partes, né? Aqueles que já foram para a comemoração mesmo e aqueles mais desesperados que queriam ver até o último minuto para ter a certeza de que o Corinthians... Eu te diria que esses eram a maioria. Por agora tem que esperar o minuto final. A bola não pode vir para o nosso campo, a bola tem que estar no campo da Ponte Preta. Que a Ponte Preta também não vai sair, você não tomaria mais. É gostoso ser Corinthians, porque enquanto o juiz não apitar, a gente tá lá. Quando o jogo acabou, isso ficou muito claro na reação de vários torcedores. Eu me lembro de ter visto um cara que atravessou o campo de joelhos, assim, sabe? E eu me lembro que é uma sensação mais ou menos... Foi mais ou menos quando o Corinthians ganhou a Libertadores no Pacaembu, que eu estava no Pacaembu. E as pessoas se abraçavam sem se conhecer. Nossa Senhora, todo mundo se abraçando e ninguém sai do campo. Sei lá, acho que eu fui sair do campo, acho que era 1h30 da manhã. Entendeu? E São Paulo inteiro em festa. Teve de tudo, teve gente que morreu em frente à televisão. Eu tenho uma amiga que o tio morreu em frente à televisão. Ele se urinou todo e morreu. Caiu ali na frente da televisão, né? Os fogos na vizinhança, me marca muitos fogos. Eu saí com meu irmão, nós fomos para a esquina, uma bandeira do Corinthians, acenar com a bandeira para quem passava. Foi um negócio, um instinto natural, né? Agora nós temos que agradecer quem nos ajudou a chegar nesse momento. Que nós jogamos, o pessoal que estava no banco não tiveram a mesma oportunidade. Então, quando acontece esse tipo de vitória, quem jogou é que leva.
E a gente, acho que foi um instinto normal. Hoje a gente pensa e fala, pô, será que foi isso mesmo que a gente pensou? A gente foi lá para agradecer o Brandão, porque o Brandão foi o responsável, o Avelino, o Beni Ramos, o Isidoro Matheus, que foi uma pessoa importantíssima também. Não falava muito, mas quando falava ele dava umas pinceladas legal, né? E queria o bem de cada um. Então foi um momento, foi uma luz que veio e falou, não, nós temos que ir para o banco e agradecer porque acabou o sofrimento. O nosso sofrimento e o sofrimento do torcedor também. O torcedor corintiano, ele sofre por natureza, ele é dessa forma e não vai mudar. Mas é por isso que ele é valorizado e ele é admirado por todos os outros torcedores de outras equipes que querem saber o que esse torcedor corintiano tem tanto de vibração e ele que transporta isso para todos aqueles que estão dentro de campo. E a torcida estava ali, nós estamos com vocês, nós vamos ganhar, nós queremos ganhar, nós podemos ganhar. Então eram situações positivas, não era cobrança de vai ter que ganhar, nós vamos ganhar, quer dizer, nós estamos juntos. Então isso para mim foi muito importante, até hoje eu carrego essa imagem do torcedor falando nós estamos juntos e vamos vencer juntos. Corinthians, você é vida, você é a alma e a razão de ser desse próprio povo. Em 1977 é o mais comemorado título da história do Corinthians. Disparado, não tem nem nada que possa ser comparável. Nós estamos há 40 anos voltando a essa história, lembrando, a gente arrepia quando se fala em 77, que foi uma conquista que o torcedor, não só os mais velhos, como os jovens hoje, nos agradece. É uma gratidão eterna que a gente tem por esse momento, né? Por causa da expectativa que se criou, dos longos anos de sofrimento, né? E aquilo foi uma catarse, assim, foi uma libertação para o corintiano e para o Corinthians. O 77 foi tão emocionante quanto ser campeão em Tóquio. Depois de uns 10 anos, mais ou menos, que aí nós começamos a ver a valorização do que foi ser campeão pelo Corinthians, quebrando esse tabu. Foi uma Copa do Mundo em preto e branco. Eu participei de 2 Copas do Mundo, eu fui campeão em 70 no México. Mas o título, para mim, é o 77. Não tem por onde você esquecer essa marca. Primeiro de tudo, você, torcedor corintiano, tenha certeza que tudo aquilo que foi conquistado no dia 13 de 10 de 77 já era um objetivo de todos aqueles jogadores que vestiam a camisa do Corinthians. Todos eles tinham o objetivo de ser campeão. E com um detalhe maior ainda, todo mundo sabia daquele carinho, daquela força, daquela pressão que vocês davam para nós, mas que nós correspondemos da melhor maneira dentro de campo, dando esse título a vocês. Eu vou ser eternamente grato a tudo que o torcedor fez, não por mim, mas pelo clube. Eu acho que o torcedor ele é a pérola de ouro do clube, porque sem ele eu acho que não tem existência.
a todos aqueles que participaram e deram a maior alegria da minha vida, e deve ter sido uma alegria para muitos, né, sofridos naquela época. E a gente só tem a agradecer esse pessoal que deu sangue, deu suor pela camisa do Corinthians. Ele está no Morumbi, e eu queria, 40 anos depois, agradecer a luta de vocês e todo o futebol que vocês jogaram naquela noite, claro que ao longo de todo o campeonato, mas especialmente naquela noite que se tornou a grande noite de libertação corintiana. Eu tenho certeza que vocês, 40 anos depois, vocês sabem o peso que essa conquista teve, tudo que vocês representam. E do ponto de vista da gente que estava aqui do outro lado, só torcendo para que vocês fizessem aquilo que a gente queria fazer, não tem outra palavra a não ser obrigado, muito obrigado, para sempre obrigado. 40 anos de obrigado para vocês todos que foram os heróis de 77. Parabéns, heróis. Isso aí é para sempre.